E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio, professor de Geografia, e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a construção do território que hoje é um dos principais países do mundo, não só em tamanho, mas também em importância geopolítica, no caso, os Estados Unidos. A gente sabe que o território dos Estados Unidos ele ocupa uma área muito grande, que vai desde a área do Atlântico até a fachada do Pacífico, fazendo duas grandes fronteiras, ao norte com o Canadá e no sul com o México. Quando a gente olha esse território imenso, uma coisa interessante para a gente se perguntar é qual é a origem disso, como que isso foi construído ao longo do tempo. A história do espaço dos Estados Unidos nasce lá no período da colonização. O início da colonização se dá principalmente com descendentes de britânicos que vão ocupar a faixa leste do que hoje forma os Estados Unidos, dando origem a um conjunto chamado de 13 colônias. Então, o início dos Estados Unidos, hoje um país imenso, é na verdade uma pequena faixa na porção leste do território que a gente conhece hoje como os Estados Unidos. A partir do século XIX, começa um processo financiado pelo Estado, e financiado pelo Estado com um pensamento e uma doutrina muito interessante de que todos os descendentes desses primeiros colonizadores teriam direito a todo o território que ele pudesse ocupar, da faixa leste até a faixa oeste. Essa doutrina que garantia, segundo eles, uma imagem de direito divino da posse do território é chamada de Destino Manifesto e deu origem a um processo de expansionismo muito interessante para formar o território dos Estados Unidos, que é a Marcha para o Oeste. Muitos colonizadores, descendentes de colonizadores, saem dessa faixa leste e com o apoio do Estado que fornecia o direito à terra, que fornecia o direito à posse e mesmo que seja necessário fazer guerra para isso, garantiu o deslocamento de muita gente dessa faixa das 13 colônias, principalmente grupos migrantes mais pobres, para o outro lado dos Estados Unidos, nessa faixa do oeste. E é com base nessa noção de destino, o destino de ocupar o território, que o Estado fez, por exemplo, compra de terras. O estado da Flórida foi comprado pelos Estados Unidos a partir da Espanha, a Louisiana foi comprada da França, o Alasca, que é estado nos Estados Unidos, foi comprado da Rússia, e terras que não eram compradas podiam ser conquistadas a partir da guerra. Por exemplo, o Texas, que foi conquistado pelos Estados Unidos numa guerra contra o México. E ao longo de todo esse caminho, mesmo que não tivesse guerra ou compra de terra, os colonizadores e seus descendentes podiam ocupar essas faixas, mesmo que para isso eles entrassem em luta contra os nativos, no caso, os grupos indígenas, que graças ao Destino Manifesto foram praticamente dizimados. Quando a gente olha o território dos Estados Unidos, a gente percebe que, historicamente, o Destino Manifesto está na base da sua construção. E esse movimento gerou três consequências interessantes. Primeiro, o domínio do território, um grande território. Estamos no século XIX, período do imperialismo, o tamanho do território determinava muito da riqueza do país, acreditava-se. O genocídio indígena. Os grupos indígenas nos Estados Unidos representam a menor parcela étnica da população. Um dia eles estavam em todo o território, hoje eles ficam principalmente em reservas na porção central do país. E a construção da imagem do expansionismo dos Estados Unidos. É interessante a gente perceber que depois do Destino Manifestos do século XIX, os Estados Unidos criam um projeto de expansão que vai sair daqui e se deslocar para a América Latina, depois para o mundo capitalista, ampliando sua influência até os dias de hoje. Beleza, pessoal? Isso aí e até a próxima.